Sejam bem-vindos ao da Sua Mãe, um podcast sobre filosofia, política, religião, cultura pop, pornografia alienígena e outros assuntos irrelevantes. Eu sou o Leonardo Vinícius, o Cebola, e quem me acompanha nessa viagem é meu grande amigo Glauco Andreotti. Glauco, se apresente e já aproveita para apresentar também o tema do podcast de hoje. E aí, Cebolitos, como é que tá? Beleza? Bom, meu nome é Glauco, tô aí nessa jornada junto que a gente está fazendo. É um formato midiático interessante aí para a gente apresentar essas nossas ideias, né? As nossas trajetórias pela Ágora. Essa proposta que vai sair hoje do tema, ela surgiu após um comentário que a gente fez sobre os documentários que saíram na Netflix. São 2 documentários sobre o movimento minimalista, né? E o minimalista a partir do ponto de vista como movimento, não como exatamente como escola artística ou filosófica, né? Acho que a gente vai ter bastante conteúdo para abordar a partir desses 2 documentários, né? E nós vamos fazer uma reflexão sobre esse movimento, né, sobre o conteúdo dos documentários e sobre essa mensagem que os dois criadores desse movimento, né, o Nicodemus e o Milburn, apresentaram aí pra gente. Legal. Num resumo muito rápido, o minimalismo apresentado pelos documentários, é um movimento que propõe que a gente viva com o mínimo possível em relação aos objetos pessoais. Então, seja no vestuário, nos móveis da casa, tudo que nós temos, nós deveríamos diminuir essas posses. Então, sei lá, não precisamos de 10 pares de tênis ou sapato, podemos ter 2. Não precisamos ter um guarda-roupa cheio de roupas, podemos ter só a quantidade necessária para viver durante uma semana. Não precisamos de tantas bugigangas na nossa casa, tantos enfeites. Podemos ter na casa só um sofá, uma cadeira, uma mesa, etc. A ideia é que sempre possamos viver com o mínimo possível. Importante dizer que a gente não vai falar do minimalismo como conceito artístico, como você mesmo falou que existe. O minimalismo não é algo novo, né? Esse movimento aí social, ele não é nada inaugural. A arte já falou muito sobre minimalismo, mas a gente não vai abordar num primeiro momento esse aspecto. A ideia é falar do movimento social e até político do minimalismo. Se a gente for falar de cultura e de arte, a gente vai poder falar de como o minimalismo explorou as possibilidades artísticas e estéticas de composição criativa, então seja na música, na pintura, na literatura, até na ciência. O Noam Chomsky, um dos maiores intelectuais vivos, também já fez propostas que envolvem o minimalismo para analisar a linguística, mas tudo isso seria um podcast à parte, um episódio à parte. A gente vai focar no minimalismo social. Eu sei que você gosta muito o Glauco gosta muito de cultura, de música minimalista, provavelmente você vai resvalar nisso, mas para o ouvinte saber, o foco é o minimalismo do movimento, que é abordado nos filmes da Netflix. Então, falando bem rápido, a Netflix tem 2 documentários, um chama Minimalism, a Documentary About Important Things, que é de 2015, e o outro é Minimalismo Já. Esse já é de 2021, esse ano mesmo, é super recente. Os 2 são dirigidos pelo Matt Davila, ele é minimalista, ele tem canal no YouTube falando sobre o assunto, ele é um militante mesmo do movimento minimalista. Os documentários vão falar sobre essas propostas de novas formas de viver. Eles entrevistam, o primeiro entrevista uma série de pessoas, especialistas, jornalistas, psicólogos, economistas, e o segundo é mais focado em 2 minimalistas, os amigos Ryan Nicodemus e o Joshua Fields Milburn. E eles também são os produtores do filme. Nesse resumo feito, Glauco, me apresenta aí você os pontos positivos e negativos do filme e também do minimalismo. Dá aí seu show. Vamos lá então, Cebolitos. A proposta da gente discutir esse tema é por causa de uma constante aflição, de uma angústia permanente, né, nesses últimos tempos, né, em especial por causa do processo de acumulação.
O processo de acumulação é uma transição entre a relação dos afetos que sai das pessoas e você transfere isso para os objetos, né? De forma sucinta, né, como você já colocou, eu entendi que, sim, o primeiro documentário, ele faz uma apresentação do movimento, né? Ele nos apresenta, né? Em 2015 ainda era recente essa proposta, embora a gente já está vivendo numa crise de sociedade de consumo há algum tempo. Através da análise do padrão norte-americano de viver, né, com uma série de dados interessantes, como, por exemplo, umas análises que eles fazem, inclusive com relação até ao próprio espaço físico que a gente vive, né? Nós, latinos, a gente tem toda essa concepção de viver em grandes casas, em grandes áreas, né? E na análise dele, ele diz que a maior parte das coisas você não são necessárias na sua vida, não são essenciais, né? Inclusive o seu próprio ambiente de moradia, né? Então eles até têm uma tendência nos Estados Unidos de diminuir e comprar os tiny houses, né? São casas minúsculas, super otimizadas, né? Ele diz que praticamente a gente só usa 40% do espaço da nossa própria casa, analisando a movimentação de uma família que eles fizeram através de uma pesquisa, né? Então, é uma revisão de toda essa acumulação de coisas, né? A proposta que o Nicodemus e o Milburn, né, e em especial o Milburn, ele teve um papel fundamental, ele foi o gatilho para que o movimento se consolidasse, ele que foi quem iniciou com esse processo, porque ambos vieram de famílias pobres, né, famílias com muita restrição. Em cima dessa restrição, gera isso é muito comum, né, você pode perceber que as classes menos abastadas, né, classe C e D, quando eles têm uma ascensão, a gente tem essa proposta de acumulação mesmo, porque você associa numa questão de sobrevivência, né? É algo interessante, porque isso vem da decorrência de uma história de guerras, né? Uma história de sobrevivência, de acumulação, né? Então a gente tinha muita insegurança. Se a gente for avaliar isso e fazendo um resgate rápido do nosso grande autor aí, amado e idolatrado, o Harari, né, no Sapiens, ele fala muito da questão da proposta do caçador-coletor, que ele tinha o essencial para viver, né? Ele tinha toda a trajetória dele era bem comedida, ela era bem objetiva, né? Então ele saía para caçar e coletar exatamente aquilo que ele precisava, né? Ele tinha o preparo físico, ele tinha as devidas habilidades e os sentidos já treinados, né? E inclusive até no livro fica muito claro que o próprio desenvolvimento do cérebro dele era até maior, né? E existe até uma proposta até polêmica e interessante do Harari, dizendo que o cérebro do homem primitivo era maior que o nosso, né? Do sapiens Sim. moderno, né? Tecnológico. Sim. Porque ele tinha mais habilidades, né? Ele estava preparado para sobreviver. Hoje nós não teríamos a menor chance de sobrevivência. O caçador-coletor era especialista em muitas coisas, né? Enquanto nós somos só especialistas em uma única coisa para sobreviver. Exatamente, porque praticamente a gente inclusive a gente só desenvolveu mais o cérebro, né? Praticamente o cérebro, desenvolvemos mais a fala, que é algo que hoje está deixando de ser desenvolvido, porque a gente está falando cada vez menos, né? A gente está usando mais os meios sociais para substituir. Inclusive esse exercício que a gente está fazendo aqui, essa proposta muito bacana, é para a gente poder conversar mais, porque para a gente poder falar mais, que as pessoas falem mais e discutam mais, justamente porque é a nossa principal ferramenta hoje, né? É a comunicação. E um dos maiores problemas do mundo é a comunicação, né? E é interessante pensar que o caçador-coletor, ele era nômade, então ele não poderia ter posses, ele tinha o essencial, o mínimo possível, porque ele poderia ter que sair de onde ele estava naquele exato momento e procurar um refúgio mais seguro. Exatamente. E esse papel do caçador-coletor não é exatamente o que o minimalismo busca, né? O minimalismo, ele é uma
na proposta deles, né? Porque, assim, olhando agora um resumo dos 2 documentários, ele traz um momento muito interessante, que é como você lida com a memória afetiva nos objetos, né? Tem um trecho muito bonito, né? Que é o trecho no qual o Milburn, né? O Joshua, ele fala do processo de morte da mãe dele, né? Ela pega Sim. câncer e ela, assim, ela tem ela acumula muitas coisas, né? Ele usa muito esse papel da mãe dele, esse lugar dela. Ela acumula, embora ela fosse ela fosse pobre, né? Eles fossem pobres. Hoje, com a indústria, com o avanço da indústria e da produção, qualquer pessoa pode, com certeza, avançar significativamente na acumulação. Hoje, de uma maneira muito barata, principalmente com as mercadorias asiáticas, você consegue, sem ganhar muito, sem ter muita coisa, você consegue se entulhar de coisas, né? Essa memória que a gente tem, que advém aí de uma Segunda Guerra Mundial, de uma Guerra Fria, de uma incerteza, né, que foi o que a geração Baby Boomer criou. Isso é inclusive colocado no documentário, de que você precisa padronizar um comportamento, né, para que as próximas gerações prosperem, né? Então você tem essa noção de providência, de criação, e em determinado momento isso acaba, né? Em 89 você tem o fim da história do Fukuyama, e você muda essa incerteza. E com o avanço das mídias sociais, com o avanço da tecnologia, ela traz para a gente uma mudança de comportamento que é crucial nessa discussão. Porque quando a gente pega a referência do I Love Lucy, dos Jonases, do Papai Sabe Tudo, você tem uma horizontalização da produção. Então, assim, aquela mesma geladeira de querosene, aquela mesma máquina de lavar, todo aquele material que você olha e vê, você assistia e você vinha, ou seja, todo a televisão e a mídia dizia como que você tinha que ser. Você não tinha um acesso direto a uma outra forma de desejo. Então a sociedade ela era mais controlada e mais equalizada do ponto de vista do produto e da ansiedade em cima da produção, né? Evidentemente também os meios de produção já não eram tão sofisticados, tão rápidos, né? Você já não tinha uma indústria tão aquecida, não tão turbocapitalista, né? Inclusive o minimalismo é exatamente isso, ele é uma reação à sociedade de consumo. A partir do momento que a internet entra e ela abre a vida privada, ela faz uma inversão de valores, então você verticaliza essa relação. Então você não se contenta mais com a geladeira. A dona de casa, ela olha e vê a Jennifer Aniston, vê o cabelo dela, ela quer ter o cabelo dela. Ela vê uma das Kardashian, ela quer ter o mesmo vestido dela. Ela vê o cara vê o terno que o Elon Musk usa e quer ter aquele cara, quer ter um Jordan, né, que eles falam, um Jordan, um tênis. Então você verticaliza, então a relação de consumo muda completamente, porque você está se equiparando com alguém que faz parte de uma outra esfera social e econômica absolutamente muito distante da tua. E aí isso vai gerar uma eterna angústia, vai gerar. Porque é a mesma coisa, você vê o The Rock, então você vai comprar o fone do The Rock achando que você vai se tornar como ele, então o desejo vem imbuído nisso tudo. Ou comprar os suplementos do The Rock. Tudo, você vai comprar tudo, você nunca vai ser igual a ele, ele ganha para isso, ele é preparado para isso, ele é um especialista no que ele faz, mas você tem acesso à vida e as coisas que ele faz. Então você verticalizou. Você se compara com algo que é incomparável do ponto de vista do lugar que a gente fica, né? Exato. Não, e tudo isso, né, nessa resposta que o minimalismo vai trazer para a gente, né, o principal que a gente tem que colocar é que, assim, já existiu essa discussão, né? Essa discussão do movimento de reação de sociedade de consumo é um discurso marxista, é um discurso que já foi apresentado,
na sociedade de consumo, na classe do proletariado, né? Essa acumulação de objetos demais e da compulsão à compra, o próprio ato de você, o tempo todo, restituir os objetos que estão faltando, sendo que na verdade não tem nada faltando, depende muito do que você usa, né? O movimento é válido nesse aspecto, né? Ele, inclusive, até no manifesto dele, ele fala sobre o lasting happiness, né? Que é a felicidade duradoura, né? Então ele traz uma forma de viver. Ele tem até um formato meio coaching, né? Inclusive no primeiro documentário até me incomodou um pouco essa parte, me pareceu um pouco religioso, embora o Nicodemus, ele fala que não é bem isso, né? Inclusive ele faz até uma ressalva dizendo que se você tem livros e coleciona livros, não tem problema você ter os livros e colecioná-los. Racista é o cu da sua mãe. Ponto. Nazista é o cu da sua mãe. Ponto. Você disse sobre a aflição, sobre a angústia, inclusive fez um contexto histórico ali da Segunda Guerra Mundial e os baby boomers e toda o incentivo do governo americano para um consumo desenfreado, né? Os Estados Unidos estava ali no pós-guerra e precisava acelerar a economia, e aí você falou que isso dá uma quebrada um pouco nos anos 80, quando temos apenas uma única potência ali política e econômica e o fim da história, entre muitas aspas aí. E talvez entre aí, nos americanos, esse problema da sensação de vazio. Eu fico com essa impressão porque quando os americanos se entopem de coisas e usam o consumo como algum tipo de busca por satisfação, aí eu falo os americanos e aí isso é exportado para o mundo em geral. Mas é uma política de Estado. É interessante a gente pensar que um dos mais talvez relevantes ou que mais chame a atenção, obras culturais, seja o livro e depois o filme Clube da Luta. O livro é de 95 e o filme de 99, então ali nos anos 90 já é perceptível essa reação, talvez artística, talvez cultural, dessa angústia do acúmulo de coisas. E eu cito o livro e o filme Clube da Luta porque enquanto eu assistia os dois documentários, eu via muita referência, ainda que indireta, ao filme, porque tanto o Josh quanto o Ryan, eles falavam algumas frases que me lembravam muito o filme. Tinha uma hora que o Joshua fala alguma coisa assim, em algum momento do filme ele fala que ele ficava se perguntando, ele era tão acumulador, tão consumista, que ele comprava tudo, que ele falava que tipo de porcelana que me define como homem, que eu preciso comprar essa porcelana. E essa frase, ela é literal no filme Clube da Luta. Tem um momento do filme que o personagem do Edward Norton fala, quando o apartamento dele explode, ele perde todas as coisas dele, ele fala, putz, eu era quase completo, só faltava uma coleção de alguma coisa e eu seria um homem completo. E depois eu percebi, ao pesquisar sobre o minimalismo desses caras, eu vi que eles citam muito, na verdade, o Clube da Luta, nas entrevistas que eles fazem, nas palestras, eles recorrem muito ao Clube da Luta. E é interessante, porque o personagem do Edward Norton, no filme, ele é praticamente uma versão, uma persona desses dois representantes do minimalismo, do Josh e do Ryan. Eles são muito parecidos nessa ideia de precisarem comprar coisas para ter uma satisfação, para ter uma completude, para se sentirem preenchidos por algo que não vai ser preenchido com um objeto. Bacana, Cebulitos, eu acho bem legal essa aproximação aí do Clube da Luta. Foi bem perceptível da tua parte, porque eu mesmo não peguei essa comparação, né? O que me veio muito à mente e que me faz resumindo todo esse contexto aí do século XX, né, do século passado, é que com o fim da Guerra Fria, você deixa de ter um grande inimigo, né? Embora nós tivemos aí os flertes em 2001 e depois na década passada aí com o Oriente Médio, mas isso foi muito mais uma questão econômica e localizada, né? Apesar de ter tido um horror na Síria e todos aqueles lugares, mas
é diferente do que tinha, porque antes o mundo inteiro estava dividido. Então o inimigo teu era muito claro, né? Você tinha, quem era inimigo era comunista, quem era amigo era capitalista, era bem claro, né? Então você existia uma divisão. E tem um filósofo coreano que eu gosto muito, o Byung-Chul Han, que ele expressa isso muito bem na Sociedade do Cansaço. Ele complementa muito bem esse teu comentário, porque ele diz que até então, né, você tinha uma relação com o outro, uma relação de imunologia. Então o outro, por ser diferente, você o reconhecia, ficava muito claro quem ele era, para quem ele, quais eram os produtos que ele consumia, quais eram as predileções políticas, qual a visão de mundo. Você generalizava, então era fácil você fazer isso. Nessa proposta nova, você tem um estado do igual, porque todos consomem a mesma coisa. Aquela questão que a gente estava falando da verticalização, ele coloca, né, o Byung-Chul Han, que a alteridade é uma categoria fundamental da imunologia, né? Qualquer reação que vem da imunológica, né, qualquer relação que vem dessa proposta imunológica é uma reação à alteridade. A partir do momento que você não tem mais alteridade, que você tem o excesso do igual, né, ele fala até o inferno do igual, né, ele coloca essa frase, né, que ele até fala que o excesso de elevação do desempenho leva ao infarto da alma. Porque agora você não tem mais o diferente. Tudo que você faz, tudo que você propõe é igual, e você se compara consigo próprio. Digamos assim, que esse é o grande desfecho vitorioso absoluto do capitalismo. Você não tem mais alguém, você já não tem mais a figura do porco capitalista que controla você. Quem controla você é você mesmo. Você colocou um ideal que você não alcança mais, né? E isso satura. Uma vez a gente conversou sobre isso e você fez uma relação com o coronavírus. Como é que era mesmo essa história? O coronavírus ele é muito interessante, né? Ele trouxe um estado de isolamento, né? Ele fez com que nós pudéssemos lidar conosco mesmo, né? Então, a partir do momento que ele te tira do contexto de que você vive em sociedade e aparentemente, ele jogou a gente para dentro de nós mesmos, né? Ele fez com que a gente olhasse na nossa própria imagem e reflexão na nossa solitude, né? Então, o coronavírus ele está muito claro. E outra coisa, ele é um vírus, né? Ele não existe. O vírus tem essa propriedade fantástica, que ele é um programa, ele é igual um vírus que a gente fala de computador. Então ele invade o nosso corpo e ele faz com que o nosso corpo haja contra nós mesmos. Então assim, o coronavírus ele é perfeito nesse contexto nessa metáfora do igual atacando você mesmo, né? Então a proposta minimalista é você justamente sair desse acúmulo, dessa busca e desse preenchimento desenfreado, que é como se você estivesse doente mesmo, né? Então, nessa proposta que o Byung-Chul Han apresenta, né, o coronavírus é isso, nós somos sendo atacados, o vírus é nós nos atacando, né, nós nos prejudicando, né? Quem adoece é você mesmo, né? Ele só vem e coloca uma informação, um programa malicioso dentro de você, e você, em cima disso, consome, né? Porque imagine que um status ou um estado positivo de alguém, de repente, é com o celular do pecado original, né? Da árvore do fruto proibido. De repente, isso significa que eu pertenço à mesma safra de grandes artistas e celebridades. Eu gostaria de fazer apenas uma simples pergunta. Aonde tu pretendes enterrar esta cabeça? No cu da sua mãe! Não, legal. Bom, a gente falou que o minimalismo não é novo,
E de fato, se a gente quiser voltar muito no tempo, a gente vai pegar desde os ensinamentos de Jesus Cristo e até antes com os estoicos. Fala um pouquinho de como que os minimalistas podem ter um pouco dessa influência filosófica. Exatamente. Se a gente colocar a Igreja Católica também bebeu do estoicismo, porque o estoicismo nasceu de Zenão de Sítio, né? Ou Zenon de Sítio, como eles falam, e a proposta deles é a busca de uma felicidade, de uma imperturbabilidade da alma, que vem de um termo grego que chama ataraxia, e você parte desse princípio entendendo que a natureza, ele se aproxima muito, né? O minimalismo bebeu dessa fonte, no sentido de que, para o estoico, a natureza é uma questão dada, e você usa a razão para lidar com isso, e o minimalismo já coloca o capitalismo como uma questão dada. Então, assim, todas as propostas, né, todo o pensamento de Cícero, de Sêneca, né, e de Marco Aurélio são posições apáticas perante as emoções. E o cristianismo bebeu dessa fonte no sentido da providência divina, né, que seria quando você alcança esse estado e você se contenta com o que a natureza apresenta para você. O minimalismo, ele não tem uma proposta filosófica, ele é mais um movimento mesmo, movimento, como você bem colocou, social, né? Mas para os estoicos a busca é a ataraxia, né, que é a imperturbabilidade da alma, essa busca, esse estado, né, de eterna felicidade, que é justamente o lasting happiness que eles citam. Inclusive o Milburn, ele cita num dos livros dele, né, na introdução deles, né. E é interessante porque, assim, o minimalismo nisso, ele busca a sabedoria dos antigos, ele bebe da filosofia dessa proposta estoica, mas ele não é uma proposta, porque o estoico, ele dizia que o estoicismo se apresentava dessa forma como o mundo é. O minimalismo, ele já fala assim, ó, o capitalismo é uma coisa dada, não há o que fazer, então a gente só vai se resignar e a gente vai buscar uma maneira de minimizar os efeitos dele, consumindo menos e buscando o essencial. Nesse sentido, eu até frisaria um ponto que o minimalismo, ele não é exatamente um minimalismo em si, ele não se aproxima nada das obras minimalistas artísticas de John Cage, do Philip Glass, nem dos artistas minimalistas. Ele tem uma outra proposta, né? Quando a gente fala, ele não faz muito, ele não antagoniza muito a questão da imagem do real, embora ele flerte com isso. Bom, vamos fazer uma pausa, porque tem um pronunciamento do presidente aí, a gente já volta já. Beleza. Forma-se neste momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro. Du meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Pátria Amada, Brasil. Bom, ouvimos aí o discurso do nosso presidente. Eu queria aproveitar que a gente falou aí de religião. Uma das coisas que mais me incomoda no discurso minimalista é que ele tem um aspecto muito religioso. Eles falam sempre de um preenchimento de uma angústia pessoal, eles falam sempre de uma insatisfação, que a vida que eles tinham não era completa, não trazia felicidade, e que o minimalismo proporcionou isso. Isso, para mim, reflete bastante, assim, é muito similar aos discursos religiosos, aí, em especial os evangélicos, seja de qualquer linha, né, e aí forçando um pouco o paralelo, mas eu era um bêbado, vivia drogado, e agora eu sou feliz. O que me incomoda é que o minimalismo, ele é extremamente individual, ele sempre foca no eu, e não no nós, não no coletivo. Eu acho que isso a gente vai discutir
já, mas eu queria apontar isso, o minimalismo ele está sempre focado no eu, né, e nunca numa mudança da sociedade, é o indivíduo buscando esse tipo de resolução para sua satisfação. Exatamente, eu concordo, isso também me incomodou, transpareceu em alguns momentos que ele tem um formato de coaching, né, no qual você faz as palestras, depois vende o livro e autografa para as pessoas, né? E você faz essa trajetória dizendo como as pessoas devem mudar. Esse discurso é o mesmo dos neopentecostais, sabe? Que buscam muito da questão do ganho financeiro, né? Da ascensão social através dos objetos. Mas eu entendo que nessa questão individual é porque ele realmente não se propõe a ser um movimento político, ele acaba sendo, porque ele é uma maneira de acabar com a angústia, mas eu entendo que ele tem um formato mais terapêutico, no sentido de que eu estou sofrendo, eu estou deprimido, porque eu não tenho as coisas que eu tenho, ou as coisas que eu tenho não são suficientes, e aí é como se fosse um remédio, né, um remédio para uma enfermidade que está ali te incomodando na hora, né. Ele realmente como proposta de transformação social, como movimento político, ele não traz nada, né, ele não se organiza, apesar de que ele acaba agregando o número de pessoas, você tem o site, você tem uma série de seguidores, né, no primeiro documentário você tem várias pessoas que aderiram lá, a Casa Mínima, né, o cara vendeu tudo e tá morando num trailer, né, numa casa que é minúscula, e aí isso aumenta, só que as pessoas realmente ficam muito falando que eram infelizes, que agora mudou. Isso me incomoda bastante, porque eu não coaduno muito desse discurso, né, essa proposta religiosa. Eu sou um cara religioso, né, mas eu sou extremamente científico, assim, eu busco a ciência como norte. Inclusive eu tenho todas as ferramentas, né, eu tenho todos os argumentos para que eu seja ateu, mas eu não consigo ser, né. Esse é o bunda mole, e levas nesse caixão? Um monte de bosta. E quem foi o cagão? Aposto que não foi o cu de sua mãe. Eu entendo que eles se propuseram dessa maneira como uma resposta imediata, né? Se a gente for pensar, aí que está justamente a grande armadilha do próprio movimento, né? Ele se propõe a ser uma solução imediata por uma dor imediata, né? Então, assim, ele também é um consumo imediato para algo que está te incomodando. E isso acabou gerando um outro mercado, né? O capitalismo é hoje, né, por isso que o Byung-Chul Han é perfeito na colocação dele. Você já não tem mais, tudo que você disser que é contrário, já na verdade você está falando de si próprio. O contrário é você mesmo, né? O contrário é a sua impossibilidade de ver a diferença do outro. E aí você combate isso criando mais produtos que estejam incorporados nessa bolha, né? E essa eterna bolha vão criando novas bolhas e outras bolhas, mas ele é válido no sentido de ser um movimento, né? Um movimento ainda que individual, um movimento de diminuição do consumo, né? Ele até tem uma característica sustentável nesse aspecto. Eu não sei se eu concordo exatamente, porque ele não é anticapitalista, né? Você mesmo falou, ele é terapêutico, ele é individual. Então, quando a pessoa, o minimalista, ele diz que vai diminuir as suas posses, ele está só reduzindo um tipo de capitalismo selvagem. Talvez para mim isso seja o grande problema do minimalismo. Ele não é anticapitalista, ele só é contra essa face mais selvagem do capitalismo, porque ele não mexe com a estrutura, ele não mexe com a forma de produção. Então, quando o Ryan decide que vai ter só um carro, não é questionado aí quem trabalhou nesse carro, quem ganhou dinheiro
com esse carro, né, e quem realmente trabalhou para que esse carro seja construído. Quando uma outra pessoa vai ter só 2 pares de sapato, ela não vai entrar na discussão sobre o tipo de trabalhador que produziu aquele sapato e quem realmente ficou com os lucros desse sapato. Então, o minimalismo, ele não está nem um pouco interessado em discutir a desigualdade por meio da produção. E isso não é nem uma opinião pessoal. Tanto que, se a gente pesquisar, a gente vai ver que o próprio capitalismo incentiva o minimalismo. Tem propaganda do BTG Pactual, que é um banco de investimentos do Paulo Guedes, né, o nosso querido ministro da economia do Jair Bolsonaro, e o banco dele incentiva o minimalismo. Então, se um banco de investimentos incentiva um tipo de movimento, é porque com certeza ele nada tem a ver com ser algo anticapitalista. Né? Acho que esse é o principal pé de barro do minimalismo. Ele nunca vai ficar, porque por mais que você diminua as suas posses, a forma como essas posses são produzidas e a riqueza feita por essas posses, ela não muda. Então, os donos dos meios de produção vão continuar recebendo os lucros dessa produção e os pobres não vão conseguir obter a divisão dessa riqueza. Exato. Eu acho que o minimalismo, ele é completamente contraditório, assim como é o capitalismo. Por exemplo, grande parte do mundo já é minimalista. Ele só não teve escolha em ser. Se no ano de 2021, em que temos a produção mundial parada, uma pandemia que travou tudo, nós temos mais bilionários ficando bilionários e mais pobres ficando mais pobres, miseráveis, e aumentou a fome mundial, e no Brasil muito também, nós temos aí um exército de minimalistas, pessoas que na verdade são minimalistas, mas não por opção. Então, existe uma contradição entre aqueles que podem ser minimalistas, porque querem alcançar um nível de riqueza, porém de insatisfação pessoal, e decidem livrar-se das posses. Mas existe um tipo de minimalismo que é forçado, que é a pobreza forçada pelo próprio capitalismo. Então, enquanto o minimalista, por opção, come apenas comida orgânica, o pobre vai comer comida sem nutrientes. Enquanto o minimalista decide não trabalhar, decide optar por trabalhos que paguem menos, mas que ele tenha mais tempo para viver, o pobre vai trabalhar em trabalhos que são extremamente mal remunerados também, e vai passar o seu tempo longe da família, dos amigos, ou de poder viajar, e ele também é um minimalista, só ele não teve uma escolha em ser minimalista. Né? Então, o minimalismo, para mim, ele é contraditório e ele é apenas uma opção dos privilegiados. Ele não é opcional. O número de pessoas não escolhem ser minimalistas, é apenas um pequeno grupo, né? É apenas um privilégio. Ser minimalista é você abrir mão de seus privilégios para poder aproveitar outros privilégios. Não, é exatamente isso. Mas aí o ponto é que, assim, só é válido o minimalista, né? O minimalismo só é válido a partir do momento que você tem esse referencial, né? Porque o problema é que, assim, a maior parte, que nem você comentou, a maior parte desses grupos, eles estão na base da pirâmide, na base das necessidades básicas, né? Que até o Epicuro fala muito isso, né? Que ele fala que são as necessidades da natureza, né? Então, fome, sede, saneamento, são coisas tão primárias, né? tão básicas da sobrevivência, que esses desejos naturais, eles ocupam praticamente o tempo todo da vida dessas pessoas. Então, assim, elas nem têm noção, né? Elas não têm nem essa compreensão, né? De saber diferenciar entre o que é mínimo e o que não é. Tanto que os maiores acumuladores hoje são justamente os mais pobres. Eles não têm esse acesso. Eles são o caso da própria mãe do Milburn. Ele dá esse
esse contexto, né? Porque todas as memórias são muito doloridas, né? Eles têm uma história muito difícil, ela ficou doente, ela bebia, né? Inclusive é uma parte bonita do documentário, ela guarda as provas de colégio dele debaixo da cama, né? Então ela associa uma imagem, mas é porque quem vive nessa base da pirâmide, né, na pirâmide de Maslow, não consegue acessar, ela está fora mesmo. O minimalismo, eu acredito que o minimalismo, o Coleman fala isso no segundo, né, que é o economista, ele diz que o problema não é o quanto estamos crescendo, né, mas qual é a resposta para onde vamos. É uma preocupação que o capitalismo está tendo. O minimalismo, eu entendo que é uma criação do próprio capitalismo, porque assim como o Maquiavel coloca, a grande questão não é estar no poder, é fazer a manutenção do poder. O minimalismo é assim, se a gente continuar consumindo e criando oportunidade e possibilidade de consumo, a gente vai acabar com o mundo. É engraçado isso, né, que o sistema está se autorregulando nesse aspecto. Então ele está começando a pegar as pessoas que têm o maior potencial de consumo do mundo e está trazendo uma proposta de minimizar o consumo para tornar o mundo sustentável. Eu acredito que o minimalismo, ele realmente não é anticapitalista, eu concordo, mas ele é uma resposta do capitalismo para o próprio capitalismo. É o capitalismo dizendo, olha, se a gente não frear, se a gente não regular, a gente vai acabar. E realmente, ele não faz nenhuma, por isso mesmo que ele não faz nenhuma alusão, ele não se preocupa com o trabalhador assalariado, né, com a questão da mais-valia, ele não discute isso mesmo. Ele, pelo contrário, ele pega as pessoas, tanto o Josh e o Ryan, eles eram muito bem-sucedidos, né? O Ryan era um vendedor de celular, ele falou que ele vendia celular para criança de 5 anos, né? Então, assim, é uma questão de produto mesmo, de produção. E ele mesmo fala no documentário, dizendo que ele não vê problema, né? Não vê problema de você colecionar coisas, de você acumular coisas que tenham valor para você. Ele fala de livros, por exemplo, né? De livros, porque hoje é muito mais fácil você digitalizar. Se hoje você tiver um e-book ou no seu próprio celular, você pode ter muito mais livro do que você tem de espaço físico. Então, é importante ter o Averno. É importante ter o Averno na biblioteca. Não, isso tem que ter. Tem que ter. E eu vejo dessa maneira. Né? Eu vejo que é uma resposta do próprio, tanto que assim, o que eles mais se propõem é uma resignação, é dizendo assim, olha, o capitalismo é uma situação dada, e a proposta de felicidade que você tem é que se você não tiver tais produtos que fazem parte de uma categoria, né, de um status quo, você vai ser infeliz, porque você está se comparando, e aí você está abrindo mão disso, né? Todos eles. Mas a sensação que eu tive é que todos eles são muito amargurados, tá? Todos os minimalistas são muito ressentidos. Eu tive esse sentimento. Eu não vi alguém assim o tempo todo vibrando e extremamente feliz. Isso me causou uma certa estranheza, né? Porque é um discurso até um pouco ressentido, no sentido de falar, poxa vida, trabalhou a vida inteira e na verdade o meu sentido não estava em nada disso. Agora eu estou caminhando na direção de abrir mão de todas essas coisas. Mas é difícil lutar contra isso, muito difícil, né? Eu fiz uma experiência aqui em aplicar algumas coisas do próprio documentário, porque eu achei interessante, né? Mesmo porque eu gosto muito do movimento artístico e da questão da música, né? Eu acho fantástico essa coisa quando essa proposta cartesiana, né, de você ter um grande problema, se você for dividir em pequenas partes que no final são praticamente as mesmas, você consegue resolver qualquer problema. Então você busca a forma mínima, né? Mas o que a gente entende ali no documentário é que ele não vai fazer esse flerte, ele é muito mais essencialista, no sentido de você só reduzir as coisas que você tem naquilo que você precisa. Então, você ainda vai ter o celular mais caro que tem, mas é um celular,
né? Você precisa de um celular. Então o seu desejo continua associado, só que você não precisa ter o celular, mais o relógio, a televisão digital, mais o outro sistema. Você pega o tanto que os vendedores da Amway, né, daqueles programas, né, que vendiam, um monte de gente comprando um monte de tranqueira que você não tem utilização. Eu lembro do lembra do Tony Little, o Gazelle Style? Ele não tenho a menor ideia do que você está falando. Depois você procura. Você fica esquiando, você compra tipo uma máquina de esqui, e aí se chama Gazelle Style, você parece uma gazela andando dentro da casa, é um aparelho. Um monte de gente comprou isso aí, né, e eles colocam os caras super sarados lá, e você compra a ideia, né. Então tem um monte de gente. Sentido. Não, esteira, bicicleta, né, ergométrica, que mais? Máquina de sorvete, panela de arroz, air fryer. Por exemplo, recentemente eu fui fazer uma reforma aqui em casa. Você pode alugar essas coisas, sabe? Você não precisa comprar a esmerilhadeira, a furadeira, o martelete, mas eu fiquei com vontade de comprar tudo. Sim. Falei, nossa, eu vou montar uma super oficina para mim. Eu falei, mas eu não trabalho com isso, cara, eu não ganho dinheiro com isso, por que eu quero? Mas, e vai usar a ferramenta uma vez na vida, né? Uma vez. Mas você fica com desejo irrefreável. Mas eu acho que há pontos positivos, eu acho que é importante extrair esses pontos positivos desse movimento, né? Acho que ele é válido, não é a solução para os problemas do mundo, mas individualmente talvez ele possa contribuir para uma suavização? Não. Suavização? Acho que ele pode contribuir para a suavização das angústias internas, né? Não vai resolver o problema do mundo, mas ajuda aos nossos problemas internos. Imagina que a gente tem uma gastrite muito agressiva e você tá com um refluxo horrível, você tá sofrendo muito. Ele é o gastrol, tá? Perfeito. Ele é o cloreto de magnésio lá, que vai dar uma aliviada, tá? Ele vai tirar um pouco daquela dor, vai deixar você descansar um pouco, vai diminuir o seu refluxo. Ele vai ajudar. Ele é uma resposta. Ele é bacana, é válido, mas ele não vai longe. Você precisa ir além. Não vai curar a gastrite. Não, você continua com gastrite. Talvez ela pare de doer, e toda vez que você sentir mais dor, você toma esse remédio, né? Mas realmente. Mas é preciso ir a fundo. O que eu senti falta era de um próximo passo. Né, nos próprios livros deles, eles falam muito de você tirar, diminuir, né, tem uma proposta muito bacana, né, que o Ryan comenta, que é o processo de mudança, né, então você começa você simula uma mudança, eu vou mudar, o que eu preciso, né, para sobreviver, eu acho muito bacana, né, então de 50 caixas ele tira 9, que ele vai usar, e isso é fantástico. Mas a gente tem que entender que ele não está buscando exatamente o mínimo, ele está buscando o que é essencial, o que ele entende, né? Ele não faz muita discussão sobre o quanto que ele usa ou que aquilo reflete na perspectiva da vida dele. Ele só fala assim, eu uso mais isso ou não uso. É uma questão bem prática. Ele é uma relação pragmática com os objetos. Mas você vê que é uma questão tão complicada porque nós, humanos, somos animais afetivos. Isso é uma característica nossa. E necessariamente a gente vai associar pela nossa memória e pela nossa história, até pela nossa herança de evolução enquanto espécie, nós vamos associar as memórias com os objetos. A gente vai fazer isso. O Harari fala disso. Então você coloca realmente tudo que você tem de si em alguns objetos. A gente faz isso religiosamente, né?
O minimalismo, ele propõe romper com isso, mas é como se você tivesse abrindo mão de uma parte da história, né, do que você é, mas sem discutir muito sobre isso. Eu imaginava que se fosse realmente terapêutico, você deveria fazer uma relação de despedida, uma relação de olhar e falar, essa fase passou. É simplesmente pegar e jogar fora, né? Então, isso me pareceu estranho também. Eu falei assim, puxa, se fosse um movimento realmente de healing, né, de coaching, é só você olhar e falar assim, essa fase passou da minha vida, eu posso jogar fora. Eu estou falando isso que é uma reflexão minha, mas pelo menos não me transpareceu isso no documentário. Isso é mais ou menos assim, é como se fosse aquela coisa do, morreu, se morreu já acabou. Eu não vi uma relação saudável, uma relação positiva no sentido de superação. Eu vi uma relação de troca, de falar assim, não, isso aqui eu não preciso mais. Uma resposta muito imediata, mas é aquilo que a gente falou, ele é uma resposta desesperada para um monte de pessoa deprimida, tanto que no manifesto que tem, né, no The Minimalists, o site dos caras oficial, ele se apresenta que uma das questões é a liberdade da depressão, né, eles focam muito isso, eles têm uma preocupação muito grande, aliás, com isso. Aparentemente, todas as pessoas são deprimidas. Sim, capitalismo e depressão são gêmeos siameses. Bom, então, acho que vamos fechar. Eu queria fechar com uma frase que é citada em um dos filmes, acho que no primeiro, que é talvez o conceito que seja mais positivo no movimento, que é: ame as pessoas e use coisas, porque o contrário sempre dá errado. Esse foi o episódio 100 do da sua mãe. Até a próxima. Legal, até a próxima, pessoal.